flor bem popular e queridinha dos brasileiros são as violetas. A sua delicadeza e as cores vibrantes são apaixonantes, mas alguns cuidados especiais são essenciais para que elas floresçam com saúde. Afinal, elas também são bastante delicadas. E hoje o professor de jardinagem Randolph Dêncio vai nos ensinar a cultivar e cuidar e replantar essas belezinhas. Boa tarde, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Adorei o tema, sabia? É super bom, porque são plantas bem comuns, bem populares, A gente são encontra lindas. no mercado agora. Agora tem com preço super acessível. Uhum. Também são bastante escolhidas para lembrancinha de aniversário, de casamento, aquelas festas de 15 anos. Então, a frustração é, a pessoa ganha, vai estar sempre assim bonita, né? Conforme você falou da variedade e da intensidade das cores aqui da violeta. A pessoa ganha e a tendência é que a planta vá fazendo aquele declínio na casa, né? Por falta de conhecimento básico. Então, no caso, eu trouxe aqui duas. A gente falou da violeta, mas tem também a calanchoe. Calanchoe também tem muito, né? Muito, muito, muito. Pouca gente sabe, mas essa planta é uma suculenta. Então, ela dura muito, muito tempo. E as duas, a primeira frustração das pessoas é quando a florzinha começa a secar e ir embora. A pessoa fala, minha planta já está morrendo. Então, começando pela violeta, né? Você vai ganhar ou comprar, ela vem assim toda bonitinha. E realmente as flores, depois de um tempo, as plantas elas têm aquele ciclo. Então, a florzinha começa a secar e ela vai cair. O que a gente faz? Primeira coisa, é o local que você vai colocar a plantinha em casa. Então, tem gente que fala assim, vou pegar aquele cantinho sombreado, meio escuro e colocar. Quase nenhuma planta vai se dar bem num local como esse. Então, a primeira coisa para as duas é um lugar bem iluminado, que não pega exatamente aqueles raios de sol por muito tempo na planta. Então, perto de uma janela, muita gente tem na cozinha, na sala, assim, sempre pensar a janela, perto da janela é o melhor lugar. E pensar na limpeza das plantas. Quando as florzinhas começam a secar, que você olha aqui, parece que tá tudo bem, né? Você dá uma viradinha na planta, olha só. Não tá tão bem assim. Deve ser aquela parte que já estava mais escondida, mais virada para a parede. Então, a limpeza delas é manter a planta sem as partes secas, porque para a plantinha, todo mundo que está aqui merece receber seiva, energia, tudo que ela tem, naquela glicose, vitamina, e as partes danificadas e secas não vão se recuperar. Então a gente precisa limpar fazendo poda. Aqui eu trouxe minha tesourinha. As pessoas vão deixando a calanchoe minguar até fica toda ali. E daí vai tudo embora. Aí costuma jogar fora. Então, para você fazer essa planta reviver com bastante vitalidade e florescer, não adianta pegar a florzinha, por exemplo, tem uma técnica que a gente fala, chama beliscão. Eu pego a florzinha e vou tirando com a mão. Só que esse cabinho, que é a haste de flor, continua aqui. Então, isso não é legal para a planta, nem um pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Pega uma tesourinha limpa, bem afiada. A haste começa aqui embaixo, tá vendo? Certo. É na base dela que eu vou cortar. Porque é como se eu tivesse alguma coisa que estivesse minando a energia dela ali, né? Ele vai Ela vai sugando, tirando, exatamente. alimentando Então, o que não é para alimentar. Se você tem uma plantinha dessa que tá com todas as flores, ou quase todas elas sequinhas, vai pegar... Se não tem uma tesourinha específica de poda, pega uma tesoura boa de corte e limpa e vai fazendo essa limpeza. Ó, vou cortar essa aqui, não tá na hora, mas eu vou cortar só para mostrar, ó. A flor, o que ela vai acontecer com a plantinha? Ela vai encorpar e se conseguir mudar para um vasinho um pouco maior, aí sim você vai ter uma surpresa bem boa. Lembrando de deixar a planta em local bem iluminado. Quem olha para ela assim fala, mas como que eu vou tirar uma planta dessa do vaso? Como é que eu vou pegar? Por onde que eu começo a fazer isso, né? Então, esses vasinhos pequenos a gente consegue com bastante facilidade. Aperta um pouquinho ele, e aí é só de eu apoiar a planta na minha mão e puxar, ó, ele sai quase inteiro. Então, com todas as plantinhas em vaso de plástico que você consegue segurar com facilidade, é essa forma que você faz para tirar. Aí, o vasinho novo você prepara, eu trouxe aqui uma terra... A gente fala terra vegetal, né? Uma terra que já vem com esterco, com um pouco de humus de minhoca, que serve para todo tipo de plantio, tanto no solo como em vaso. Então, faria um preparo dessa terra num vaso maior e põe a minha plantinha. Depois a gente vai falar de fazer muda. Isso aqui seria para passar para um vaso maior. Ela demora para florescer? Às vezes demora um pouquinho, pode demorar. Principalmente agora que a gente está no outono, inverno, ela vai demorar um pouquinho. A melhor época para mexer com essas plantas de flor é na primavera. Que elas estão com aquele ciclo bem ativado, bem, digamos assim, no auge. Então é um bom momento para fazer muda e para você também fazer a troca de vaso para um vaso maior. Sempre que vai trocar de vaso, já pensa que é para um vaso
maior, para sua Tá. planta ficar mais feliz, né? Tá. E você Ter mais espaço. ter mais espaço. Tá. No caso da violeta, o maior cuidado dela depois desse local que você vai deixar é com relação, além da limpeza, a rega. Você vê que ela tem uma folha, ela não sei se dá, acho que não vai Parece dar para até ver, meio mas aveludadinha, né? Eu não sei. é o termo que eu ia usar. É uma forma que a folha encontrou para se proteger, né? Ela vive ali no ambiente natural dela, embaixo das árvores. É aquele ambiente que pega sol em alguns momentos do dia, o sol vai chegando filtrado nela e essa camadinha, essa pelugenzinha que ela tem é uma forma realmente de se proteger. Porque ela não gosta de água nas folhas, então muita gente perde a violeta porque na hora de regar, faz como faz com todas as plantas, vem e joga água aqui por cima e essa água começa a queimar as folhas e depois ela vai secar, você vai ficar triste e achar que não tem a mão boa para a planta. Pra planta. Então, na hora de molhar, eu trouxe aqui o meu regadorzinho, ó. Eu vou vir de lado, onde está a terra dela, ó, e ponho a água na terra. Não deixo molhar a folha. Legal. Agora, muita gente que está em casa usa o famoso pratinho Sim. na violeta. Para quem tem bastante, a forma mais fácil é chegar e colocar água no pratinho. Aqui, ó. Eu ponho água aqui no pratinho. Claro que você vai ficar bastante ligado com relação a dengue. A dengue, Passou um dia, a planta não sugou toda a água, você vai lá e joga fora. Ela já Tá. pegou o que ela precisa. Deixando dessa forma, ela vai puxar toda a água e você não corre o risco de molhar a folha e danificar a sua plantinha. Eu Agora- perco a minha violeta e já entendi por quê. Exatamente Molha. na regra. Molho. Aí, agora a gente está numa época muito seca, né, aqui em São Paulo, então a tendência, como tudo que junta pó, fuligem, na folhinha da violeta também. Se você esqueceu a planta lá por um tempo, não fez manutenção, pode pegar um pincel bem macio, ó, vou passando ele no sentido da folha e vou tirando. Aqui tem um pouco de terra que foi do transporte, que eu vim de longe, né, com as minhas caixas cheias de planta, e vou limpando, mas se você não tem o pincel macio, você sabia que nela mesma é como se ela fosse autolimpante? Você sabia desse segredinho dela? Eu vou te mostrar, eu vou cortar aqui uma folha dela. Ó. Sempre que eu for cortar, venho lá na base da folha e corto. Agora eu vou pedir para você fazer a limpeza. Aqui, ó, o nosso pincel é a própria folha. Você vai passar ele dessa forma, ó, e eu seguro e você vai passando. Olha isso! É um pincelzinho. É um pincel super delicado, Que graça! fora a parte terapêutica, né? Que você parar para fazer isso, você já esqueceu metade da... E ele é macio, né? Porque ele em contato com a outra, que também é igual, não machuca. Não machuca. Então, não tem pincel macio, não se preocupa nem em comprar. Pega a folha mais antiga. As folhas mais antigas das plantas, no caso da violeta, são essas que estão por baixo. Porque as novas vão saindo do miolo da planta. Então, sempre que você ouvir falar, faz limpeza ou faz muda com as folhas antigas, quais são? As que estão embaixo, que normalmente são maiores. Tá. Aproveitar e falar de muda de violeta. Vamos. Então, se você tem alguns vasos que a planta vai aumentando, vai virando tipo uma toceira mesmo, você consegue até dividir a planta. Mas, se você só tem um vasinho e quer começar a aumentar, eu vou pegar um outro aqui, porque o mais indicado, você vê que aqui ela está totalmente sem flor. Sem flor. Então, para você fazer muda com a folhinha da violeta, é legal que o vaso esteja sem flor. Legal. Não quer esperar? Não tem problema, arrisca fazer aí Tá. com a sua plantinha que tá com flor. A gente vai pegar uma folha antiga, vamos escolher essa aqui que tá bem grandinha, ó. E você pode segurar a pontinha dela para mim? Essa daqui, ó. E vou cortar lá embaixo. Aí, muita gente que gosta de violeta já ouviu falar... Lembra da nossa terra que eu peguei aqui? Para terra não segurar muita água, não ficar encharcada, a gente mistura com um pouco de areia de construção, aqui é uma areia média. Se você for fazer um potinho aí na sua casa e quiser uma proporção exata, é quase 1 para 1. Se eu fosse fazer uma medida dessa de areia, seria uma igual de terra. Mas como a gente vai fazer só um vasinho pequeno, eu vou misturar aqui um pouquinho, ó. É uma areia média de construção. Aí pego um vasinho, encho ele com a minha mistura. Essa é a forma mais tradicional que você vê em várias publicações. Aqui, ó. Tenho o meu bercinho preparado, aí eu faço um buraquinho com uma caneta ou um lápis para caber a minha folha. Pode colocar aqui, por favor. Aí, vou
colocar um pouquinho para fora, só para não ficar em contato com a terra, para não, na hora que a gente fizer a rega, não molhar e não apodrecer a folhinha. Para molhar aqui com mais delicadeza, eu vou usar um pulverizador, esse caseiro mesmo, ó. E não tenha pressa, isso aqui vai demorar um pouquinho. Tá. Então, quanto? Não tenha pressa, quanto? Um pouco mais de um mês e meio, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Como eu falo, para não gerar aquela frustração, se tiver oportunidade, sempre faz mais de um. Tá. Se um secar, se um danificar, os outros ou outros, ele vai brotar. Então, depois de um tempo que você percebe, começa a nascer folhinhas novas, bem bebezinhos aqui na base dessa folha. Quando tiver umas 4 folhinhas, você tira e passa para um vaso novo. Agora, o que eu quero dividir com você que está em casa é um método que talvez seja mais simples para muita gente. Vamos cortar outra folha. Agora eu vou pedir para você cortar. Tá. Adoro fazer ela colocar a mão, mas às vezes ela fica meio nervosa. Eu falo assim, eu não posso machucar a florzinha. Essa daqui, ó, você vai cortar lá embaixo. Aqui, né? Você veio até com a unha verde hoje? Eu vim. Olha só, aí já combinou mais ainda. Segura aqui a folhinha, por favor. Sempre você vai escolher uma folha saudável. Folha machucadinha, aquela que bateu no transporte, que quebrou um pouquinho, esquece, essa folha não é indicada. Então, folha saudável. Aqui tem um vidrinho com água, sem nada, só água, e um plástico filme, para manter ele tampadinho. O que eu vou fazer? Um furo. Muita gente vai achar isso aqui mais fácil do que fazer mistura de terra. Legal. Agora você pode colocar a folhinha aqui. Ó, viu que tem uma parte dela, ela tá paradinha já, não tem problema. Tem uma parte dela ali em contato com a água. Aqui, ó, deixa eu segurar aqui, acho que dá pra ver melhor. Aqui, ó. Que legal. Aqui, qual é a vantagem? Você não vai ter que trocar, não vai ter que regar, porque ela já tá hidratada ali na água. Mesma coisa, depois de algum tempo vai começar a surgir folhinhas, primeiro raiz. A primeira mágica é começar aqueles fiozinhos bem clarinhos de raiz saindo aqui na pontinha da folha, né, do caule da folha, e depois começa a surgir folhinhas. Teve 3 ou 4 folhinhas, você já retira daqui e passa para um vasinho. Claro, se eu perceber que a água baixou, por isso que é legal deixar no lugar ali na cozinha, por exemplo, né, onde eu consigo olhar todo dia. Se eu perceber que a água baixou, eu levanto o meu plástico completo com água e fecho de novo. Eu acho que essa forma aqui, para quem não quer... Muito mais fácil. Fácil, para quem não quer mexer com terra ou não quer comprar, pode colocar mais de uma folha, eu coloquei uma só para ficar fácil de ver. Coloca mais de uma folha e você vai conseguir aumentar a sua coleção de violetas fazendo só... E faz isso com as crianças, porque eles também vão identificar e vão ver como é que funciona, é incrível. Outra coisa bacana é pegar qualquer etiqueta ou uma plaquinha, qualquer pedacinho de papel, coloco a data que eu fiz o procedimento e deixo aqui embaixo. Porque isso vai responder a sua pergunta depois de quanto tempo é que ela vai brotar. E você vai conseguir acompanhar realmente de uma forma bem legal. Tem perguntinhas para você. Vamos lá. Temos perguntinha para o Randall. Vamos ver aqui a perguntinha do WhatsApp da Fernanda Fraga. Beijos, Fernanda, lá de Fortaleza. Boa tarde, Santa Receita. As violetas fazem mal para os pets? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Olha, toda planta, Fernanda, né? Toda planta tem um grau ali de toxicidade para todo mundo, para os pets e para os seres humanos. A violeta é um grau pequeno, mas para você ficar tranquila, a maioria dos animais não vai comer a planta porque ele já tem ali aquele instinto que diz para não fazer isso. Num caso mais de bichinho curioso, ele pode morder a ponta da folha. Se der alguma irritação, o animal mesmo para de mastigar. Claro, se for um bicho muito... Serelepe, comer a planta toda e começar a babar, por exemplo, o mais correto é pegar a plantinha, ou pelo menos saber o nome dela, pegar o pet, levar para o veterinário, ou mandar uma mensagem, ou ligar e falar, olha, é uma violeta, o cachorro comeu ela inteira, ou o gatinho comeu ela inteira, e agora? Aí o veterinário te fala. Eu já tive experiência com uma gatinha bebê em casa, que comeu folha de outra planta, numa manutenção que eu estava fazendo, e vi que ela começou a babar. Primeira coisa, mandei mensagem pro veterinário, ele falou, olha, tá diminuindo? Eu falei, tá diminuindo. Ele falou, então fica tranquilo, ela já parou, ela já tá devolvendo ali a resina, né, aquela parte tóxica, e não tem problema nenhum, não precisa fazer nada. Se aumentasse, se ela ficasse... Aí corre. Sempre, por isso que é legal saber o nome das plantas, para numa hora dessas, com qualquer ocorrência que tiver, você fala, olha, era tal planta, aconteceu tal coisa. É mais fácil pro profissional, né, de saúde, veterinário ou médico saber o que fazer.
Perfeito. Então, é muito legal saber o nome das plantas. Gente, eu amei. A gente queria saber mais, porque toda vez que ele vem, voa o tempo. Desse se acabou, Voa. a gente fica triste, mas você já tá marcado para de volta, né? Maravilha. E qualquer dúvida também é só mandar mensagem para cá ou pro meu Instagram, pro meu canal do YouTube, que a gente vai respondendo tudo na medida do possível. Perfeito. Então você de casa aproveita para segui-lo. Falar que adora ver ele aqui no Santa Receita, viu? Arroba, qual que é Porque eu o... recebo muita mensagem falando exatamente isso. Então, por favor, continuem. O Instagram é o Vila Nina TV, tudo sem repetir letra. Vila Nina TV é o mesmo nome do meu canal do YouTube e o site, que é o nome da minha loja. Então, Vila Nina TV, pode me procurar, pode mandar mensagem para cá ou para mim, que a gente vai desenrolando esse universo tão bacana, tão fascinante que é o das plantas. Tão fascinante. O telefone é o 19 9821 84682. Randall, muito obrigada mais Eu que uma te vez. agradeço. Obrigado Obrigada. a você. Até a próxima. Sempre muito legal vir para cá, A muito gente bom mesmo. adora a sua vinda pra cá, não é não, Léo?